Estimados irmãos e irmãs, vamos a mais uma reflexão nesse tema bonito, eu amo a minha igreja. Hoje, falando um pouquinho, dos 5 mandamentos da igreja. Infelizmente, esses 5 mandamentos da igreja caíram em desuso pelos nossos irmãos de nossas comunidades. Eu acredito, se eu não estiver enganado, muitas pessoas nem sabem que a igreja possui esses 5 mandamentos, que existem 5 mandamentos da lei da igreja, que nós, cristãos católicos, deveríamos seguir, deveríamos obedecer. Através de 5 preceitos, a igreja vai ajudar os cristãos a permanecerem na comunidade. Se a gente segue esses 5 mandamentos, nós estamos cumprindo bem, vivendo bem tudo aquilo que nós poderíamos, deveríamos e ficaremos muito felizes em fazer dentro de nossas comunidades. O primeiro mandamento da igreja diz assim: aos domingos ouvirás missa e nos dias santos também. Festejar o domingo como o dia do Senhor, em memória à morte e ressurreição de Jesus, como o dia do repouso e de partilha comunitária. Domingo é o dia de nós irmos à missa, à igreja. Domingo é o dia, seja de manhã ou à noite, não importa o horário, mas é o dia que todos os católicos deveriam ir à missa, como preceito, como ato de fidelidade, como ato de comunhão. Não é um e outro, não. Todos deveriam ir à missa. Todos deveriam ir à igreja. Participar. Domingo é o dia da comunidade. Agradecer a Deus e pedi-lo as graças necessárias. Agradecer a Deus a semana, tudo que você teve e tem. E pedir as graças que ainda lhe faltam para você poder continuar vivendo alegre e satisfeito sua vida. Por isso que o domingo é o dia da gente louvar, agradecer, pedir, bendizer a Deus, se encontrar com os irmãos como uma comunidade de fé, uma comunidade religiosa. Quem perde a missa aos domingos comete duplo pecado, um pecado contra a igreja e um pecado da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, que é guardar domingos e festas e guarda. Então, perder a missa sem uma justa causa é injustificado para todos nós católicos. O segundo mandamento diz: confessar os pecados ao menos uma vez por ano, e receberás com humildade o teu Criador ao menos na Páscoa. Sim, muitas pessoas acham que confessar é algo que beneficia a igreja, que beneficia o padre. De forma nenhuma. Eu garanto para vocês que não é assim, não. Eu garanto que quando uma pessoa vai confessar, não é o padre que sai lucrando com isso, não. Mas é a pessoa, o penitente, que ao confessar-se, vai fazer as pazes consigo mesmo, com a sua consciência, com Deus, com a comunidade. Então, quando a pessoa confessa, ela abre o coração na certeza de que aquele mal, aquele pecado que ela cometeu, foi assumido e por isso foi redimido. É uma nova oportunidade que a pessoa vai ter de viver a graça de Deus. Então, confessar não é um ato de caridade que a gente faz para com o padre, pelo fato de estar indo lá confessar, de jeito nenhum. Confessar-se quer dizer reconhecer-se limitado aos olhos de Deus. E a igreja, ela é esse intercâmbio. A igreja, ela é esse instrumento no qual Deus usa para poder resgatar a pessoa. Dizer que não vai contar pecado para padre é a maior, vocês me perdoem a expressão, mas é a maior asneira que alguém pode dizer. Porque nenhum padre gosta, por bel prazer, de ouvir confissões.
mas a gente gosta de reabilitar, de fazer com que as pessoas reencontrem o caminho de Deus. Ouvir pecados está longe de ser uma coisa prazerosa, mas reabilitar, reconduzir, trazer aquela pessoa aos braços de Deus é a maior alegria que qualquer padre pode sentir quando atende uma ou mais confissões. O terceiro mandamento, confessar e comungar regularmente, ao menos uma vez no ano. No sacramento da penitência, Jesus concede o perdão. É a oportunidade de um recomeço. Na comunhão, Ele mesmo se oferece aos seus. Nenhum cristão deve recusar esses dons. Só quem vive em estado de pecado grave é excluído da comunidade eucarística. Sim, receber a comunhão. Meus irmãos, minhas irmãs, quem não recebe a comunhão se exclui exatamente dessa comunhão com Deus, com Jesus. Receber a comunhão não é simplesmente comer uma hóstia. Não é isso que eu estou falando, não. Receber a comunhão é estar ligado a Jesus. É estar com corpo e alma bem unido a Nosso Senhor. Ao menos uma vez por ano, faça essa experiência. A gente fala uma vez por ano para aquelas pessoas que têm dificuldades, ou seja, que não têm a celebração eucarística todo domingo. Aquelas pessoas que, devido ao seu estado de vida de enfermidade, devido ao seu estado de vida de morar em lugares longe, onde a celebração da Eucaristia é algo quase que anual. Pessoas que têm um motivo ou outro que não podem estar participando todos os domingos da celebração eucarística, pelo menos uma vez no ano. Agora, a Eucaristia, ela poderia e deveria ser recebida sempre por todos aqueles que se dizem cristãos católicos, que amam Jesus. Não pelo fato de receber ou não a Eucaristia, mas para estar sempre unidos a Jesus por esse dom inefável da Eucaristia. Dizer que não recebeu a Eucaristia porque está em pecado, dizer que não recebeu a Eucaristia porque está nessa ou naquela situação, se esquivar-se de tão sublime sacramento, é achar que o seu pecado, que a sua postura, que a sua atitude é maior que a graça divina nos oferecida pelo dom da Eucaristia. Então, nada justifica a negação de receber a Eucaristia. Aproveitando a oportunidade, aproveito para poder lembrar os nossos ministérios de música que, porque estão cantando belamente, nas celebrações, deixam de receber a Eucaristia. Deixa uma simples questão. Será que o fato de você estar cantando, animando uma celebração litúrgica, é mais importante do que a sua união com Jesus? Deixar de receber Jesus porque está cantando, eu diria que é algo muito sério que os nossos ministérios de música deveriam repensar. Não é simples assim negar de receber a comunhão porque o canto vai ser... Nós não estamos falando de um show, nós não estamos falando de um espetáculo, nós estamos falando daquele que é o Senhor de nossas vidas e que se dá. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Quarto mandamento: santificarás as festas, participar aos domingos e dias santos da missa. A Santa Missa é o culto divino central da Igreja. Durante a missa, a Assembleia dos Fiéis proclama a morte e a ressurreição do Senhor e considera-se a comunidade dos que esperam o seu regresso na glória. Guardarás o jejum e a abstinência. À sexta-feira, oferecer um sacrifício, o dia em que Jesus morreu. É bom unirmos-nos a Ele. Neste dia, não comemos carne nem guloseimas e devemos ajudar fraternalmente algumas pessoas. Quarta-feira e sexta-feira é dia de nós podermos guardar esse jejum e essa abstinência. Mas não simplesmente guardar o jejum e a abstinência, não. Praticarmos a caridade, o amor fraterno, respeitar dias santos. Para nós cristãos católicos,
Dias santos, por exemplo, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia de Quinta-feira da Paixão, dias que são dentro da semana, mas que recebem por ser um dia forte dentro de nossa religiosidade, eles têm o mesmo peso de um domingo. Então, na maioria dos casos são feriados, né? Dia da padroeira, dia do padroeiro, na maioria dos casos são feriados. Não é dia da gente passear comumente, não. Não é um feriado civil, é um feriado religioso. E sendo assim, ele tem o mesmo peso de um domingo. O que isso significa? Significa que a gente tem que ir para a missa, tem que ir para a igreja. Não ir na igreja nesse dia santo, caindo no dia de semana, diferente, né, do domingo, recebendo, portanto, o mesmo peso de um dia de domingo, e na sua maioria esses dias são feriados, é dia de ir na missa, dia de ir na igreja. Não é apenas um feriado para a gente dormir o dia inteiro, para a gente fazer serviços domésticos, para a gente ficar ocupado com outra coisa, perdendo assim a Santa Missa. É dia sim de descanso, é dia de estar com a família, mas é dia também de estar na igreja, na comunidade. Por isso que a gente chama dia santo de guarda. E o quinto mandamento: nos comprometemos com vigor pela sua igreja e pela sua paróquia, não criticando, mas auxiliando onde a sua ajuda se faz necessária. E também, quando tiver necessidade, permitir que lhe ajudem. Ou seja, trabalhar junto com a sua comunidade. Trabalhar, engajar-se numa pastoral. A comunidade, ela é formada por pessoas que se unem, que se ajudam, que se dinamizam num trabalho pastoral. A necessidade da igreja, a igreja ela não é do padre, que o padre que se vira para poder cuidar dela. Não, a igreja, além de sermos nós, ela é nossa. Ela é cada um de nós no sentido de corpo místico de Cristo. E ela é nossa no sentido de sermos corresponsáveis pela administração, pelo cuidado, pelo zelo daquele templo. Ou seja, todos os cristãos católicos, todos deveriam ser dizimistas. Todos. Por quê? Para ajudar nas despesas que a igreja tem, para ajudar a fazer com que a igreja possa até mesmo fornecer as coisas que são necessárias para o culto, fazer com que a igreja possa ter as condições necessárias de criar para nós um momento de certa forma de conforto, para ter as coisas. Imaginem, eu acredito que muitas pessoas não se dão conta, vão para a missa e não se dão conta de que sentam em um banco, de que a igreja precisa ser limpa, de que tem uma luz acesa dentro da igreja, se está calor, ligar um ventilador. Muitas pessoas não se dão conta que na igreja existem toalhas para forrar no altar, existem microfones, existem aparelhos sonoros para elas poderem entenderem bem as coisas, que na igreja precisa pintar uma vez por ano pelo menos, que a igreja precisa trocar lâmpadas queimadas, enfim, que a igreja tem despesas sob a administração do padre, e este não administra sozinho. A maioria das paróquias, se não todas, temos o conselho administrativo, então o padre presta conta para esse conselho. Então, a sua ajuda, ela é muito necessária. E assim como você administra a sua casa, a igreja também tem despesas, e que muitas pessoas, simplesmente, vocês me perdoem a caridade, vão para a igreja, sentam lá no banco e acham que está tudo muito bonito e não contribui com nada, enquanto outros devem contribuir para você ter o conforto e a sua oportunidade de rezar belamente, sem se comprometer com a sua comunidade eclesial. Portanto, todo cristão católico deveria ser dizimista. A quantia não importa, é seu coração que manda. O importante é você se envolver, é se engajar. Só não é dizimista quem não é engajado na sua paróquia, na sua comunidade. Só não é dizimista quem não entendeu que a sua igreja necessita tanto do seu labor pastoral quanto da sua ajuda financeira. E aí a pessoa fica lá e, na maioria dos casos e das vezes, a pessoa ela critica.
que a igreja falta isso, que a igreja não tem aquilo, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, né? Criticando. E quando a pessoa critica, na maioria das vezes, essa pessoa não contribui em nada dentro da igreja. E, portanto, ela não sabe como funciona a dinâmica econômica da igreja, a dinâmica pastoral da igreja. Ela não sabe as situações da igreja. Por isso que ela critica. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos, agora lembrados desses 5 mandamentos da lei da igreja, aprender e seguir tais mandamentos. Bom dia.